Bom, vamos abrir a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13. Vamos ler todo o capítulo. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os fornicários e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei. O que me possa fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente, e rogo-vos com instâncias que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao que seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todos vós. Bom, irmão, essa aqui é uma exortação de uma carta aos Hebreus, que supostamente tenha sido Paulo que tenha escrito. Ninguém ainda sabe. Mas como Timóteo era o companheiro dele, né, como a gente vê em outras cartas, e Paulo esteve preso na Itália, em Roma, então provavelmente essa carta era dele, porque aqui ele fala, né, Timóteo está solto, e eu estou feliz por isso. Ele fala, tenho uma notícia boa para vocês, Timóteo está solto, né, e eu mais que depressa, né, assim que ele vier até mim, eu irei até vocês, para visitá-los, né, ou para ver-vos. Então, essa carta aqui, irmão, esse finalzinho são vários conselhos na fé, né, mas o conteúdo dessa epístola anterior a esse capítulo 13 é uma carta onde faz uma extensa comparação entre lei e graça. Por isso que a carta está endereçada aos hebreus, que são os judeus. E aqui o autor da carta, ele está pregando o evangelho para convencer aqueles judeus para que eles entendessem que a lei é boa,
é santa, mas Deus, por último, falou através do Filho, dando-nos a graça, né? E isso está exatamente no capítulo 1 de Hebreus, ok? Mas essa carta é o final, né? Ele está finalizando essa carta é muito bonita, tem muita coisa importante dentro dela, né? Mas aqui ele diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, irmão. Presta bem atenção nisso, que a gente vai falar sobre isso. Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. O apóstolo Paulo está falando aqui: estejam bem uns com os outros. Isso significa unidos em amor. Se todos nós, irmão, estivermos sempre lembrando do que Jesus fez por nós, do tamanho do sofrimento que ele sofreu, é isso que vai alimentar o bom convívio entre nós. É isso que vai fazer com que a gente tenha paciência uns com os outros, que a gente tenha amor uns com os outros. Por isso que em diversas cartas está sempre relembrando: não se esqueça do que Jesus fez por nós, não se esqueça de como ele padeceu, não se esqueçam do vitupério de Jesus, porque é isso que faz com que a gente entenda que não éramos merecedores. Quando nós entendemos que não merecíamos, logo a gente entende que tudo que a gente fizer vai ser pouco. Por isso a gente vai ter força para obedecer à vontade de Deus. A nossa força está justamente quando a gente entender que não é nada. Quando a gente entender que não somos nada, nós não temos direito a nada, é justamente nesse momento em que nós seremos fortes. Porque é nesse momento que a gratidão a Deus, o amor vai invadir o nosso coração, e com o amor no coração nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. E Paulo fala aqui nessa epístola: estejam prontos para oferecer uma refeição. É mais ou menos essa parte aqui, né? Para a gente estar pronto para ser hospitaleiro, ou seja, sejam prontos para receber uma boa refeição ou até mesmo uma pousada se alguém precisar. É isso que ele está falando: sejam hospitaleiros. E por quê, irmão? Pois antigamente, Paulo fala, alguns receberam anjos sem saber que estavam recebendo, né? Lá quando Abraão chega, aqueles 3, Abraão, né, estava tão apegado a Deus que ele falou: esses homens não são normal, esses homens são vindos do céu. E ele recebeu muito bem, né? Então a hospitalidade, irmão, é a prática imediata do amor e da caridade. Quando você recebe alguém e acolhe essa pessoa bem em sua casa, e você vai na sua despensa e pega o que você tem de melhor e põe para ele comer, você vai na geladeira e pega o que você tem de melhor e você põe para essa pessoa comer, você está oferecendo um pedaço de vida para essa pessoa. Isso é caridade. Por que um pedaço de vida, irmão? Porque toda comida que vai à mesa, irmão, é um pedaço da vida daquele que oferece. Sendo oferecida ao próximo, você tem que entender que essa comida custou muito suor, sacrifício, muita luta. Foi um pedaço da vida que a pessoa se dedicou para que ela pudesse ter condições de ter alimento, e ali ela te oferece vida na mesa. Tudo que é servido à mesa, irmão, é fruto de trabalho dedicado, de combates diários à sobrevivência humana. O que você come, aquilo precisou ser colhido, depois precisou ser transformado, depois precisou ser entregue lá aonde você vai comprar, seja açougue, padaria, seja feira, né? Aquilo custou um trabalho, e para você adquirir aquilo vai custar um salário, um dinheiro seu que vai custar pedaços da sua vida. Depois você precisa pegar aquilo e cortar, fatiar, triturar, você tem que moer, às vezes você tem que assar ou cozinhar, temperar, e por fim você vai servir ao seu convidado. Tudo isso demanda muito esforço, energia e trabalho, e tudo isso consumiu parte da sua vida. Todo esse esforço, o dinheiro que você precisou, aquilo foi consumido parte da sua vida, parte da sua saúde.
E aí você coloca a mesa, oferecendo ali, né, um lugar, às vezes até para passar a noite, depois da pessoa ter se alimentado. Portanto, irmão, esse ensinamento é: seja hospitaleiro, e quando você for hospedado, lembre-se disso e seja agradecido. Agradeça o alimento que está à mesa. Lembra-se, aquilo é parte da vida da pessoa que está te oferecendo. Ele está te dando um pedaço da vida dele para que você se alimente. Por isso, seja agradecido àquilo, né? E aqui o Paulo também fala: trate os prisioneiros bem, como se estivesse presos com ele. Obviamente que hoje essa exortação já não cabe mais, a não ser que alguém seja um carcereiro ou alguma coisa do tipo. Mas naquela época existiam escravos, e aqui está sendo dada uma orientação para o momento daquela época. E também diz: cuidem das vítimas, né? Qualquer tipo de vítima, de abuso, de qualquer coisa, como se você tivesse sido vítima junto com ele ou com ela. Ou seja, gente, entenda que até essa parte da exortação está dizendo para que nós sejamos sempre generosos, agradecidos e hospitaleiro. Pessoas de bom coração, pessoas prontas a oferecer o que tem de melhor, sem se preocupar com o dia de amanhã. Como nós vamos ler daqui a pouco, Deus já prometeu: estou com você, nada vai te faltar. Não fiquem preocupados, né? E aqui também fala sobre a parte do casamento, né? Primeiro, a gente tem que entender: não se entregue ao sexo casual. Deus não se agrada disso. Deus quer que o homem e a mulher se entreguem em matrimônio. E depois que casarem, irmão, se sente falta de ter um companheiro ou uma companheira, case para ter vida com esta pessoa, para cuidar dela e ela cuidar de você. E depois que você tiver o seu companheiro, honre o casamento e se entregue ao casamento e faça o melhor para o casamento, que é o melhor para o seu cônjuge. Deus não aprova o sexo casual e ilícito. Lembre-se disso, irmão, né? Deus não aprova, simples assim. Não quer dizer também que Deus vai te destruir, porque tudo é pecado, estamos sujeitos a todos eles. Mas, irmão, se afastem do pecado, né? E no versículo 5 e no versículo 6 está falando assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desamparei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que possa fazer o homem? O que o escritor está falando aqui? Irmãos, não fiquem obcecados por adquirir bens material. Sim, você deve trabalhar. Sim, você deve estudar. Sim, você deve se planejar. Sim, você deve buscar atrás de comprar uma casa, um carro. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é: não seja essa a prioridade da tua vida. Não se esqueça, irmão, porque você não pode gastar toda a sua energia em algo que pode ser tirado de você num instante. Porque quando uma vez estoura na nossa mente, acabou tudo na nossa vida. Tudo está terminado. As agendas e os compromissos que você teve foi encerrado de imediato. Tudo que você ajuntou, o que você tem no banco, o que você tem dentro de casa, acabou. Por isso o Senhor nos alerta: cuidado, não foquem ou não entregue a tua vida a isso, porque isso não permanece. Isso será tirado de você de imediato. Irmão, se você estiver de viagem e de passagem, se você estiver viajando e parar em um determinado local para poder descansar, você vai comprar uma casa lá? Você vai, porventura, pensar em construir uma casa? Não. Por quê? Porque você sabe que amanhã você está indo embora. Ou seja, aqui é a mesma coisa. A qualquer instante nós podemos estar indo embora. Então não priorize essas coisas.
Faça os planos com responsabilidade, como um pai tem que ser responsável, como uma mãe tem que ser responsável. Mas não se esqueça, irmão, nós somos de carne e osso e apenas um sopro de vida. Jesus falou: não vos preocupem com o que haveis de comer ou com o dia de amanhã, o Senhor não vai deixar faltar nada a vocês, né? Ele falou: o Pai alimenta os passarinhos que estão nos céus e vocês valem mais do que todos esses passarinhos que estão no céu. Não se preocupe com o que vocês há de se vestir. Os lírios do campo são lindos e magníficos. Hoje eles estão lá, amanhã eles secam. E vocês valem muito mais do que todos os lírios. Estejamos satisfeitos, irmão, com o que nós já possuímos. E procuremos fazer a vontade de Deus. Considere que Deus nos assegurou, irmão. O apóstolo, ele falou aqui, Deus não quer que tenhamos medo sobre como nós vamos sobreviver. Não vos permitem que vocês caiam. Nunca vou abandonar vocês. Ele está fazendo menção aqui, eu até separei a passagem, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O apóstolo está mencionando porque a escritura da época, a Bíblia da época, se pode se chamar assim, né? A Bíblia da época, a palavra de Deus da época, era a Torá, os 5 livros da lei. E ele falando isso, ele estava baseado no que? Na Bíblia da época. Isso aqui, Bíblia da época, não era Bíblia, mas só para vocês entenderem. Deuteronômio 31, 8, ele falou: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Não temas, irmão. Nós estamos vivendo no vale da sombra da morte. Porque é isso o que Deus vê nesta terra. Uma terra de morte, maldição e de pecado. E o Senhor, Ele está conosco. Ele sabe onde nós estamos e não vai deixar faltar nada a nenhum de nós, irmão. Ele está atuando, está trabalhando a favor daqueles que o amam. Versículos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que o apóstolo está falando? Tenham consideração com os vossos pastores que vivem para entregar a vocês a palavra de Deus. Os homens que estão o tempo inteiro, além de estar buscando a Deus, agradar a Deus, na mente dele também está a igreja o tempo todo ele está pensando na igreja, né, em manter a postura, em continuar se santificando para servir também para a igreja como um exemplo de fé. Porque esse é o nosso compromisso. E aqui a palavra exorta a igreja: considerai, né, os vossos pastores, né, com honra. E também fala: observe como eles vivem, como eles amam a Jesus e a sua verdade e justiça, e permitam que a fidelidade deles, né, possam servir de vocês como uma luz, né, ou seja, um exemplo de fé. Porque da mesma forma que Deus cobra a igreja, Ele também cobra muito mais daqueles que falam a palavra de Deus à igreja. A Bíblia fala que esses serão julgados com mais duro rigor, serão cobrados por Deus. E por isso, na palavra de Deus fala: aquele que milita legitimamente. Ou seja, já que é para você entrar nessa guerra, entra nela de verdade, entra nela para vencer. E é assim que aquele que está na frente do povo deve pensar. E lembre-se, Jesus não mudou, irmão, como ele está falando aqui. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, irmão, né? Porque Jesus, ele é, né? Ele é sempre o mesmo, portanto, devemos ser persistentes. Não desistam.
Sejam persistentes. Jesus é o mesmo, as palavras que ele deixou é a mesma, não muda, não há sombra de variação. Versículo 9. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas. Isso aqui é importante para nós, principalmente nos dias de hoje, tá? Porque bom é o que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que nada aproveitam aos que a ele se entregam. Ou seja, irmão, né, a gente tem que ter muito cuidado, que tem muito engano sendo propagado, principalmente na internet e no YouTube. Entenda uma coisa, irmão, tem muita gente dizendo ter uma nova revelação, ele aprendeu algo novo, ele sabe de algo novo. Quando alguém chegar com esse tipo de fala, afasta-se. A palavra já está revelada, ela está na Escritura. Não existe nenhuma nova verdade a ser trazida ou ser revelada, irmão. Existe a verdade da palavra que foi modificada muitas vezes e a gente está buscando agora direto na fonte, na Escritura, na palavra de Deus. Sejamos humildes, irmão. Como assim? Entenda, nós não somos melhores do que os milhares e milhões de cristãos que vieram antes de nós e morreram antes de nós. Muitos desses eram muito mais crentes do que nós. Muitos desses teve experiências com Deus muito maiores do que a nossa. Então, se Deus não trouxe as revelações para eles, não é agora que Deus vai trazer grandes ou maiores revelações. Deus pode sim trazer algo para você na sua vida, mas não algo para o coletivo, porque para o coletivo, para a igreja, já está tudo dentro das Escrituras, já está tudo revelado para nós e não tem mais nada novo para ser trazido à igreja. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando vai ver algum conteúdo no YouTube. Se você estiver assistindo alguém falando, eu tenho uma verdade nova, olha, tá tudo errado que tá por aí, fala, corre disso, irmão. Corre disso, porque são falas sensacionalistas, são falas para te chamar e trazer a sua atenção, e o único desejo dessas pessoas é manter você cativeiro, manter você preso naquelas supostas novas revelações, né? Não há mais nada novo, a graça de Cristo é tudo, irmão, e as Escrituras é completa e é o único fundamento adequado para uma vida cristã, é a Bíblia, está na Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Versículo 10, 11 e 12. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, irmão, no antigo sistema, os animais, eles eram mortos. Depois, irmão, os corpos eram retirados do acampamento e o sangue, então, era trazido para dentro, para o altar, como sacrifício pelo pecado. Lembra-se, irmão, era fora, fazia o sacrifício fora e trazia ali o sangue para dentro do tabernáculo, lá dentro, para ser oferecido. E ocorreu exatamente o mesmo com o nosso Senhor Jesus. Veja como ele realmente é o Cordeiro. Quem mandou matar Jesus? O sumo sacerdote. Quem sacrificava o sacrifício do Cordeiro para expiação do pecado de toda a congregação? Era o sumo sacerdote quem fazia esse sacrifício. Então, o sumo sacerdote decreta a morte de Jesus, o sumo sacerdote Caifás. Então ele foi crucificado fora das portas da cidade, exatamente como acontecia com os cordeiros lá fora. E ali ele derramou o sangue do sacrifício que depois foi trazido para o altar de Deus a fim de purificar o povo, irmão. E todo aquele que crer que aquele homem é o cordeiro que tira o pecado do mundo, esta pessoa passou da morte para a vida e não entra mais em juízo. Isso está em João capítulo 5, versículo 24. Por isso, irmão, dai graças, agradeça, porque no dia de hoje você já goza da salvação, você está salvo, Jesus te salvou, irmão. Você está salvo, você não será salvo, e nós já não sofremos mais a penalização do juízo
de Deus. E o nosso trabalho agora é santificar para que o nome de Deus seja glorificado através dos escolhidos, né? E no versículo 13, 14 e 15, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha só que bonito. E depois disso, ele ainda fala, portanto, vamos para fora. Ou seja, fora significa para a gente não viver mais esse sistema, esse mundo, tá? Nós temos que ir para fora desse sistema, ou seja, viver. A gente não vai buscar mais as regras desse mundo para viver. Nós vamos buscar as regras de Deus que Jesus Cristo ensinou. Quando você anda nessas regras, você está vivendo fora desse sistema. O nosso sistema de governo se chama a caridade de Deus, o amor de Deus. E Deus nos chama para sair fora, aonde Jesus está, aonde a ação está, né? E não devemos pensar em privilégios, irmão. Deus não nos chamou para que tenhamos um privilégio, ou seja, Deus não vai deixar nada acontecer com a gente. Agora vai tudo bem, agora nós seremos abençoados, agora nós não vamos ficar mais doentes. Não, irmão. Isso é o que o homem que engana a igreja prega aí fora. O cristão, ele está feliz com Cristo e nada mais o abala. Nada, nem a fome, nem a morte, nem a nudez, nem o porvir, nem a peste, nem a altura, nada mais nos separa do amor de Cristo, porque nós não o amamos pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, mas nós o amamos pelo aquilo que Ele já fez por nós. Então eu posso passar fome, eu amo Jesus, eu não largo, né? Ainda que eu sofresse toda a fome do mundo, eu merecia isso. Ah, mas você está desempregado, não me importa, ainda que eu fique 1000 anos desempregado, eu merecia coisas pior do que isso. Mas mesmo assim, Ele me amou e me deu a sua vida. Quando Jesus morre na cruz, irmão, Ele está dando a vida para nós, Ele está doando para aqueles que creem, Ele está entregando para nós. E isso, meu querido, não tem preço. E por isso que a gente não pode esquecer disso, irmão. Nós não devemos pensar em privilégios, mas assumir a nossa parte no sofrimento com Jesus. Ou seja, aceite a vida que você tem e debaixo dessa vida que você tem, dê glória a Deus, dê graças a Deus, mostre às pessoas que estão à sua volta como que você é feliz, como que você está feliz, porque é na felicidade que você vai transparecer a paz de Deus dentro de você. Uma coisa que o mundo não pode dar. O mundo não tem. Porque a paz de Deus, irmão, não é uma paz de tranquilidade, né, de garantias com dinheiro na conta, ou você está numa praia tomando água de coco. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus é paz com Deus, que nós só alcançamos através da morte de Jesus. Porque todo homem, quando pecou, foi desligado de Deus, feito inimigo de Deus. A humanidade, ela é inimiga de Deus. E essa paz só entra quando nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E mais, Deus nos chamou para sairmos para fora, irmão. E é só do lado de fora que a gente vai compreender todas essas coisas que nós estamos falando aqui hoje, né? Que a gente vai entender o que é a graça e o que é a paz de Deus. Esse sistema, irmão, em que a gente vive nos dias de hoje, que tenta a todo custo nos enganar, né? Ele fica do lado de dentro, aonde todos estão. O lado de dentro vivendo muito bem, mas entenda, esse não é o nosso lar. O nosso lar está para vir ainda. O nosso lar está com Deus, guardado em Cristo. É com Ele que está a nossa vida e a nossa terra de permanência, né? Vamos para o lado de fora com Jesus Cristo, não mais derramando sangue de sacrifícios de animais, como diz aqui o apóstolo.
E sim, irmãos, o nosso sacrifício hoje, os judeus saíam para fora para sacrificar os seus animais, né, para poder adorar a Deus. E hoje nós vamos adorar com louvor, irmão. E aqui com a confissão de nossos lábios, Deus é bom. Deus é bom. E quando te perguntarem por que você está dizendo que Deus é bom, você fala, porque Ele me amou quando eu o aborrecia. Ele me amou quando eu não o queria. Ele deu a vida do santo filho dele para me levar de volta, para me resgatar. Por isso, Deus é bom. Deus é bom e cheio de graça em Deus. O versículo 16, irmão. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, irmão, os irmãos entendam uma coisa. Não vamos pensar que por achar que já está tudo resolvido, como a gente acabou de falar, a gente não pode se esquecer de ser grato, né? Já está tudo resolvido, sim, né? Mas poderemos nos tornar preguiçosos por causa disso? Ou seja, vamos deixar de agradar a Deus? Não, irmão. A gente vai agora, né, servir a Deus fazendo o bem e tendo misericórdia e compaixão. Ou seja, nós vamos transmitir ao povo desse mundo, né, como que Deus é através de nós, daquilo que nós temos para dar ao mundo, porque você é aquilo que aprende, irmão. Você faz aquilo que você o que você aprendeu. É simples assim. E se você diz que é filho de Deus, você tem que carregar a doutrina do seu Deus, né? Você tem que obedecer o seu pai. Você tem que ser disciplinado para que você possa realmente dizer: Deus é o meu pai. Os filhos dele são disciplinados. Portanto, irmão, vamos servir a Deus, não porque queremos alcançar nada. Vamos servir a Deus pelo que Ele já nos fez, pelo amor que Ele transmitiu a nós. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo por isso, porque isso não vos seria útil. Ou seja, irmão, sejamos obedientes por aqueles que velam pela palavra de Deus e a pregam a todos nós, irmão. Esses homens que levam uma vida como um exemplo de fé, persistência diante de Deus, irmão. Se o teu pastor é um pastor, irmão, do qual você não tem do que se envergonhar, do que você não tem do que se queixar, então é lícito e agradável a Deus que a gente honre esse pastor, porque dessa forma você está recebendo aquilo que Deus preparou para a igreja. Porque todos nós, irmão, somos uma oferta para a igreja, para servir a Deus, servindo a igreja. Porque por ele, irmão, Deus vai agir na sua vida. Deus vai nos instruir, Deus vai nos ensinar, Deus vai nos orientar. Através de quem? Através do vaso que ele mesmo prepara. Na Bíblia tem vários vasos. O próprio apóstolo Paulo fala que Jesus fala para ele: você é um vaso preparado por mim. Por que um vaso, irmão? Porque Deus não vai descer do céu. Jesus não vai vir aqui para nos instruir e nos ensinar. Ele vai preparar homens, ele vai preparar mulheres para colocar dentro delas qualidades, virtudes. Ele vai colocar dons para que por meio desses dons Deus opere na igreja. Deus orienta, e é desse jeito que está acontecendo há mais de 2000 anos. Porque tudo isso, irmão, é para a honra e a glória de Deus. Então a Bíblia aqui, através do apóstolo que está ensinando, no versículo 17, ele fala: ouça os conselhos dos vossos pastores. Eles estão atentos para servi-los com conselhos sábios. Saiba que eles, sob a estrita, saiba que ele está, irmão, ensinando ou vigiando sobre a igreja, sob a estrita supervisão de Deus. Os que pregam a igreja estão sendo olhados por Deus e serão corrigidos por Deus. Eles serão doutrinados e orientados por Deus,
porque Deus cobra muito mais ainda daquele que fala ao povo. A Bíblia fala: orai pelos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta das vossas almas. O que é conta, irmão? Deus vai cobrar aquilo que ele nos orientou a fazer, aquilo que disse que nós deveríamos fazer. Então, irmão, orem, contribuam quando necessário, como está falando aqui, irmão, né? Para que façam com alegria e não gemendo. Deus quer que façamos cada um de nós a nossa parte, e o auxílio ao pastorado também é do agrado de Deus, irmão, para que a igreja não seja pesada, para que a igreja não seja um fardo, porque quando nós ajudamos, a gente alivia, a gente dá mais força para que ele possa servir a igreja com mais alegria. E isso está no texto. Versículo 18, 19, 20 e 21. Vamos ler aqui. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instâncias que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Orai a Deus, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Ou seja, irmão, o que ele está falando aqui? Né? Que a gente não pode parar de orar. A oração é a comunicação direta com Deus. É quando você fala com Deus o que está acontecendo com você aqui, né? E não tenhamos dúvida, irmão, quanto ao que fazemos, por que nós fazemos, né? Porque é um trabalho difícil da gente evangelizar e falar, tá? E é por isso que nós precisamos fazer esse trabalho junto com oração. O que é fazer esse trabalho junto com oração? É fazer esse trabalho junto com Deus, falando com Deus, pedindo a Deus, porque nós não temos o poder de convencer, nem de converter, irmão. Lembre-se disso. A nós é dada a missão de falar, de exortar, de pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós devemos pregar e falar com Deus para pedir que Ele mande o Espírito Santo tocar no coração daquele que você fala e que você prega, irmão. São duas ações conjuntas que devem acontecer. Fala: Senhor, acabei de sair de tal casa, toca naquele coração com o Espírito Santo, Senhor. Tu sabe que se eu só falar não vai acontecer nada, não vai haver mudança, mas se tu entrar, Senhor, e destampar o ouvido daquela pessoa, abrir o coração dele, a tua palavra vai entrar e haverá uma mudança. Faça isso, irmão. Começa fazendo isso para a sua parentela, no meio dos irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos. Fale o evangelho e ore por eles. Ore para que eles recebam a graça. Ore para que Deus os chame. Ore para que Deus os toque no coração, irmão. Porque sem oração não haverá mudança de vida dessas pessoas, né? E aqui o apóstolo está falando: rogamo-vos com instância que assim o façais, para que mais depressa vos seja restituído, né? Ou seja, ele quer ver os irmãos de volta. Aí fala no versículo 20: ora, o Deus de paz, que é o Deus que fez a paz através do Cristo, ele fala que pelo seu sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Ou seja, Deus está aperfeiçoando nós através de suas obras. O próprio, aqui é praticamente o apóstolo dizendo: olha, Deus está aperfeiçoando vocês. A cada dia que vocês ouvem a palavra, vocês são limpos mais um pouco. É mais um pouquinho que vocês estão sendo limpos. Mais um pouquinho que vocês, eu não sei se vocês perceberam, hoje vocês recebem muito mais a palavra do que antes.
porque aos poucos vocês estão sendo limpos, a palavra está cada vez entrando mais, vocês estão recebendo a palavra, recebendo os conselhos, e é assim que a palavra vai trabalhando, não é da noite para o dia, ela vai trabalhando na nossa vida aos poucos. O próprio Senhor Jesus falou para os apóstolos, que eram discípulos na época, depois de 3 anos que estava com eles, né? No Evangelho de João, no capítulo 14, ele falou: agora vocês estão limpos pela minha palavra. Depois de 3 anos, irmão, a palavra vai trabalhando aos poucos, porque o coração do homem é muito pesado, muito difícil de ser trabalhado, e Deus vai trabalhando com paciência, transformando, mudando a vida das pessoas para sempre. É uma mudança de uma vez por todas, que ele vai trabalhando com paciência, e por isso Deus também nos pede: tenha paciência com as pessoas, seja longânimo, porque isso é um trabalho que Deus vai agindo aos poucos e devagar. Você deve continuar persistindo, falar, pregar e orar, né? Porque Deus, ele vai operando em nós, irmão, né? E aos poucos Jesus Cristo vai crescendo e florescendo nas nossas vidas, irmão. E aqui no versículo 19, versículo 22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Né? Ou seja, ele está falando aqui, né? O escritor está falando, né? Ele pede que levem tudo isso que ele está falando a sério, né? Ou seja, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, ou seja, levem a sério tudo que eu estou escrevendo a vocês. Apesar de eu ter escrito resumidamente, abreviadamente, ele fala, né? Mas eu estou exortando a vocês, eu dei os melhores conselhos que eu poderia dar de forma breve, para que enquanto eu não vá, porque logo eu desejo estar com vocês. E aqui ele fala, né? Ele queria dizer, portanto, tem muita coisa que eu queria falar para vocês, tem muita coisa, né? Aí ele também fala, né? Ele também diz: vocês vão gostar de saber, o irmão Timóteo saiu da prisão. Se ele vier logo me ver, eu logo vou visitar vocês. O que o apóstolo está falando para encerrar aqui, gente, ele mandando a carta fala: fiquem atentos a tudo que eu vos escrevi. E aí, irmão, nesses 2 versos, para poder fazer uma interpretação melhor, a gente tinha que ir lá desde o primeiro capítulo para entender toda a preocupação do apóstolo, falando sobre Cristo, que Cristo é grande, que Deus falou através de Moisés, através dos apóstolos, aliás, dos profetas, mas por último nos falou através do Filho. E depois ele vai falando que nem os anjos do céu é maior do que o Filho. Ele vem falando para chegar aqui no finalzinho, ele falar o seguinte: olha, suportem tudo que eu vos falei, levem tudo isso a sério, tudo isso é muito importante. Eu entreguei tudo o que tenho nessa carta, ainda que de forma resumida. E depois ele fala, vou dar a notícia boa a vocês: o Timóteo está solto, e se ele vier me ver logo, eu vou junto com ele ver vocês. O que ele quer dizer? E aí não vai ser uma carta com 13 capítulos, eu vou estar aí para falar com vocês pessoalmente do amor de Deus manifesto em seu Filho Jesus Cristo. A preocupação do apóstolo em levar todas essas orientações para o único propósito, irmão: fortalecer a fé em Jesus Cristo, fazer com que eles fiquem firmes, perseverantes, aguardando a promessa da sua volta. E ele vem, irmão. Jesus vem, e que
cada dia mais a gente fique mais apaixonado por ele, porque quanto mais apaixonado, mais persistente na volta dele você será, né? A gente vai aguardá-lo ainda com mais fervor, né? Porque o dia em que Jesus vier, irmão, será o dia mais feliz da igreja, será o dia da vitória, o que para muitos será um grande apavoro, grande preocupação. A Bíblia fala que vai ter gente entrando debaixo das rochas e pedindo que caia sobre eles, irmão, mas não vão achar mais a morte. Vai ter gente se jogando de cima de prédios, porque o terror que vai tomar essas pessoas vai ser tão grande, porque essas pessoas blasfemaram de Jesus, rejeitaram Jesus, perseguiram os cristãos. E quando ele vê que tudo aquilo era verdade, tudo aquilo era de fato verdade absoluta, quando o soar da trombeta estrugir no céu e os anjos estiver chamando a igreja, cada um de nós pelo seu próprio nome, irmão. Então, irmão, vai chegar esse momento. A gente deve ter muita paciência, mas vai chegar esse momento, né? E aqui ele encerra dizendo: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Ou seja, ele estava lá na Itália e saudando a toda a igreja. A graça seja com todos vós. Amém, irmão. E essa carta está sendo lida hoje para essa igreja aqui também, irmão. A mesma carta que foi lida lá há praticamente 2000 anos atrás e já foi lida em milhares e milhões de localidades e de igreja. Mais uma vez, ela está sendo lida agora aqui nesta sala virtual para essa igreja, fazendo os mesmos pedidos, irmão. Fiquem firmes na fé. Não desanimem, ele vem. E aquele que ouve, diga: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Rei da Glória. Nós não te merecemos, mas o Senhor nos amou. Hoje, Deus, através do sangue do Filho, ele nos fez merecedor, Senhor. Hoje nós te merecemos, não por nossos méritos, mas pela sua grande misericórdia. E essa carta vai continuar sendo lida. Essa carta vai continuar sendo exortada. E ela só vai parar de ser lida quando ele vier. Quando Cristo vier, e aí não precisaremos mais dessa carta, nós não precisaremos mais das Escrituras, porque aquele que é o autor de todas as palavras vai estar diante de nós, transmitindo diretamente a nós a sua vontade, pela sua própria voz, pela sua própria boca, irmão. Como diz o apóstolo, hoje nós só vemos em partes, mas naquele dia nós o conheceremos como nós hoje somos conhecidos dele, irmão. Hoje nós vemos Cristo como se fosse através de um nevoeiro, irmão. Como se fosse através de algo embaraçoso, irmão. Mas vai chegar o dia que nós o veremos como realmente o Senhor é, irmão. E graças a Deus por isso, irmão. Por isso, irmãos, né, vamos manter firmes na fé, irmão. Manter firmes na fé e levando a nossa missão que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E a missão é: ide, falai do amor de Deus, evangelizando todos aqueles que passarem pelo seu caminho. Por todos aqueles que estiver próximo a você, fale do amor de Deus, fala do amor de Cristo. Orem por eles para que Deus tenha piedade deles como teve de vocês. E o Deus de paz, irmão, vai trabalhar e vai operar. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória Amém. a Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora eu retorno aqui o andamento do culto para nossa irmã Adriana. Deus abençoe, irmã. Amém, pastor Josafá, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe também. Então, irmãos, agora vamos fazer uma oração por agradecimento, tá? A essa palavra tão abençoada, tão maravilhosa que o Senhor nos deu esta noite. Eu creio, Senhor, que constantemente nós orarmos e apresentarmos nossos
familiares, amigos, pessoas que amamos, pessoas queridas, e pedir para que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas, os liberte dessa prisão que eles se encontram hoje. Eu creio que assim como o Senhor Jesus fez conosco, fará também com os nossos também, tá bom? Vamos orar e apresentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Querido Deus, Pai amado e santo, nesta noite, Senhor, Tu enviaste, Pai amado, um pão, Senhor, um pão que alimenta a nossa alma nesta noite, Senhor. Esta palavra é maravilhosa, Pai, e abençoada sobre as bênçãos, Senhor amado, que o Senhor tem derramado para a Tua igreja, Senhor amado. Que pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que isso, Senhor amado, é o que nos consola, Pai. Porque o Senhor sabe, os dias estão cada dia mais difíceis, Senhor, e precisamos muito, Senhor, muito da Tua ajuda, muito da Tua força, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, nos dê discernimento, sabedoria e entendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que ela sacie nossa fome nesta noite, ó Pai amado. Porque muitos, Senhor, não entendem, não compreendem, Senhor, a Ti, Senhor. Não conseguem compreender porque ainda estão cegos, estão presos, estão encarcerados, Senhor amado. Tem misericórdia, Deus, desse povo que está preso, Pai. Que dos seus escolhidos, Senhor, que breve eles sejam libertos, Senhor, deste cativeiro, Pai. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse culto abençoado, Senhor, que o Senhor nos deu e nos preparou nesta noite. Que cada um aqui, Senhor, leve essa palavra, Senhor, guardada dentro do teu coração e da sua mente, Senhor, e nunca se esqueça, Senhor, que nunca o Espírito Santo permita, Senhor, que esquecemos essa palavra, Pai amado. Mais um aprendizado, mais um ensinamento teu, Senhor Jesus, que o Senhor nos deixou, Senhor. Gratidão, Pai, gratidão, Senhor Jesus. Não merecemos nada, Pai, pois já foi dito isso, Senhor, nesta noite, Pai. Somos, Senhor, pobres, Senhor, miseráveis, Senhor. Não devemos, porque somos pecadores, Pai, ingratos, Senhor. Mas o Senhor, com o teu amor, Pai, nos libertou, Senhor. Nos mostrou, Senhor amado, o verdadeiro amor, ó Deus. Que é o teu amor por nós, ó Pai amado. Gratidão. Abençoa nosso pastor Josafá, Senhor, em tudo, Deus. Porque a perseguição está sendo grande, Senhor amado. Tem misericórdia do teu filho, guarda ele em todos os lugares que ele for, Senhor, em tudo que ele fizer, Senhor. Ajuda ele, Pai, porque através do teu filho, Senhor, grandes coisas o Espírito Santo tem feito, Deus. Libertado alma, Senhor, através do teu filho. O Espírito Santo tem usado muito o teu filho, Pai. Então eu te peço humildemente, ó Deus, que guarda teu filho e toda a sua família, Senhor. Protege eles, Pai, porque a maldade do mundo está muito grande, Senhor. Não preciso nem te dizer, porque o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Guarda-nos, Senhor, bendito a todos aqui, Senhor. Seja lá onde eles, cada um aqui esteja, Pai. Nos teus lares, nos trabalhos, Senhor. Aonde quer que eles se encontrem, Pai. Aonde quer que vão. Guarda os teus escolhidos. Guarda, Senhor, os teus filhos, Pai. Pois, Senhor, nos ajuda até a ser firme, Senhor amado. Nesta fé, Senhor, em Cristo Jesus, até o nosso fim, Senhor, até o nosso fim, até o final, ó Pai. Porque queremos sim, Senhor Jesus, olhar, te encontrar um dia, Pai, e poder te abraçar, poder olhar nos teus olhos, Senhor Jesus, e pedir perdão pessoalmente, porque somos muito ingratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, fez por nós. Por tantas dores que o Senhor tem passado, Senhor, nós somos muito ingratos, muito reclamamos todos os dias. Somos reclamões, somos resmungões. E tu, Senhor, com o teu amor, Senhor, que nós não merecemos, Senhor, tu nos deu, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por essa família linda aqui que o Senhor me deu, ó Pai. Essa família que está em Cristo Jesus aqui, Senhor. Tem muitos que faltam também, que não estão aqui hoje, Senhor, mas tu sabe todas as coisas, ó Deus. Ó Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, a carregar, Senhor, a nossa cruz, Pai. Eu te peço humildemente, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.